Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, a nossa quinta aula do curso de Direito Imobiliário na Prática. Hoje iremos falar sobre o direito de vizinhança. A nossa aula hoje tem o objetivo de mostrar a diferença e a relação entre o direito civil, fundamentando uma relação entre o direito da vizinhança com o direito das obrigações. Assim sendo, a obrigação de fazer e de não fazer, bem como o direito de vizinhança, serão expostos e relacionados com base nos preceitos legais inerentes à questão de passagem forçada, passagem de cabos e tubulações, águas comuns, árvores limítrofes, linha divisória, direito de tapagem e o direito de construir. Vamos aos conceitos. As regras que limitam o direito de propriedade a fim de evitar conflitos entre proprietários de prédios contíguos, respeitando assim o convívio social, constituem obrigações proprio rem, que significa acompanhar a coisa. O artigo 1277 do Código Civil define que o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à saúde, ao sossego, à segurança dos que habitam, provocados pela utilização da propriedade vizinha. Nós temos aqui o princípio dos 3 S's, que, uma vez afrontados, se afronta também o direito da vizinhança, que é o direito à saúde, à segurança e ao sossego. Os atos prejudiciais à propriedade podem ser ilegais quando configurar ato ilícito, abusos, aqueles que causam incômodo ao vizinho, mas estão nos limites da propriedade. Por exemplo, o barulho excessivo, são lesões que causam dano ao vizinho, porém não decorrem de um uso anormal da propriedade. Por exemplo, também a questão da indústria, né, que produz fuligem, poluindo o meio ambiente. Os atos ilegais e abusivos decorrem de um ato anormal de propriedade, posto que ultrapassam os limites toleráveis da propriedade. Quais seriam as soluções para isso? As reclamações serão atendidas apenas se danos forem intoleráveis. Sendo assim, deve o juiz primeiro determinar a sua redução, de modo a torná-lo suportável pelo homem normal. O artigo 1279 do Código Civil diz assim: ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução ou eliminação quando estas se tornarem possíveis. Continua o artigo 1280 do Código Civil. O proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste quando ameaça ruir, bem como lhe preste caução pelo dano iminente. Algo que também nos chama a atenção e seria importante falar seria que sempre caberá nesses litígios o bom senso, né? Um diálogo, talvez até uma intermediação de um terceiro, um conciliador, um mediador, para sanar essa dúvida extrajudicial. Árvores limítrofes. Dispõe o artigo 1282 do Código Civil: a árvore cujo tronco estiver na linha divisória, presumir-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. O 1883 ainda diz assim: pode ainda, conforme previsto neste artigo, o proprietário do terreno invadido pelas raízes ou ramos de árvore que ultrapasse a extrema do prédio, cortá-los até o plano divisor. Tem direito também o vizinho aos frutos que caírem naturalmente no solo do seu imóvel, se este for particular. Já se cair em propriedade pública, o proprietário continuará sendo o seu dono. Caberá ainda lembrar que, sendo comum a árvore, os frutos e o tronco pertencem a ambos os proprietários,
e por isso não pode um deles arrancá-lo sem o consentimento do outro. Como dissemos, sempre cabe o bom senso, né? Vamos falar sobre a passagem forçada. Argui o artigo 1285 do Código Civil, o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, quando, mediante pagamento da indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Esse direito só será válido se o encravamento for natural e absoluto. Portanto, se houver uma saída, mesmo que penosa, não pode o proprietário exigir do vizinho outra passagem. Cabe ressaltar ainda que, se houver alienação parcial do prédio e uma das partes ficar sem acesso à via pública, cabe à outra parte tolerar a passagem. Isso está no 1285. E se houver acordo, o juiz determinará a passagem pelo imóvel que mais facilmente prestá-la. Não se confunde passagem forçada com servidão de passagem, já que esta constitui um direito real sobre coisa alheia, provém geralmente de um contrato. Passagem de cabos e tubulações. O proprietário deve tolerar a passagem de cabos e tubulações em proveito dos seus vizinhos, mediante recebimento de indenização, que também a desvalorização da área remanescente, caso seja impossível que a passagem seja feita de outro modo ou muito oneroso. Isso está pactuado no artigo 1286 do Código Civil. E pode o proprietário exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso, bem como depois seja removida às suas custas por outro local do imóvel, como prevê o parágrafo único do mesmo artigo, assim como é facultado ao mesmo que exija a indenização de obras de segurança quando as instalações oferecerem grave risco. Isso já está pactuado também no artigo 1287. Sobre as águas. De acordo com o artigo 1288 do Código Civil brasileiro, o dono ou possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar outra obra que embarace o seu fluxo. Porém, a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. Prevê ainda no artigo 1290 do mesmo Código o direito às sobras das águas remanescentes pluviais dos prédios inferiores, que poderão utilizá-las através de servidão. E não pode o proprietário do prédio superior poluir as águas indispensáveis às necessidades primordiais dos possuidores dos imóveis inferiores, e deverá recuperar ou ressarcir os danos pelos demais que poluírem. Isso também está no nosso código, no artigo 1291. O 1292 ainda diz assim: o proprietário tem direito de construir barragens, açudes ou outras obras para represamento das águas em seu prédio. E se as águas represadas invadirem prédio alheio, será o seu proprietário indenizado pelo dano sofrido, deduzindo o valor do benefício obtido. Agora vamos falar sobre os limites entre prédios e direitos de tapagem. Como preceitua o artigo 1297 do nosso Código Civil brasileiro, o proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar qualquer modo o seu prédio rural ou urbano e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar os rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.
e é do interesse do dono do prédio que se estabeleça limites extremos à sua propriedade. A ação cabível para solucionar as confusões entre as linhas divisórias é a demarcatória, que não se confunde com as ações possessórias e reivindicatórias. Interposta tal ação, o juiz delimitará as áreas de acordo com a posse justa e, no caso da mesma, não se provada, o terreno será dividido em partes iguais entre os prédios ou, não sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará a um deles mediante indenização ao outro. Entende-se que os tapumes pertencentes a ambos os proprietários confinantes, que por isso devam arcar com as despesas de conservação e construção em partes iguais. Porém, para a construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequenos portes ou para outro fim, pode ser exigido de quem provocou a necessidade deles, pelo proprietário, que não está obrigado a concorrer para as despesas. Direito de construir. Nós temos aqui 5 importantíssimos itens sobre esse tema. Então vamos começar aqui sobre as limitações e responsabilidades. Como argui o artigo 1299 do Código Civil, que o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos, junto normalmente às prefeituras, né? Projeto, planta, plano diretor, plano de obras, tem que serem respeitados. Assim, todo proprietário deve ressarcir o seu vizinho pelo dano causado pela construção, podendo este último valer-se da ação de indenização, na qual provará a ocorrência do dano e o nexo causalidade, com a construção. Cabe lembrar ainda que os construtores, arquitetos e empresas que prestam serviços de construção civil respondem solidariamente com os proprietários pelos danos causados pela obra, já que são técnicos habilitados para realizá-los. Se os danos decorrem de imperícia ou imprudência do construtor, pode o proprietário, que pagar sozinho, valer-se da ação regressiva contra aqueles. No item 2, nós temos o devasamento da propriedade de vizinhança. Prescreve no artigo 1301 do Código Civil que é defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 metros do terreno vizinho, com a finalidade de resguardar a intimidade das famílias. No entanto, não estão proibidos pequenas aberturas para luz e ventilação. Pode o proprietário, no lapso de ano e dia, após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janelas, sacada, terraço ou volteira sobre o seu prédio. Escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecessor, nem impedir ou dificultar o escoamento das águas de goteira com prejuízos para o prédio vizinho. Também está prescrito no nosso Código Civil, no artigo 1302. Entretanto, e se tratando de abertura ou vazão para a luz, poderá o vizinho levantar sua edificação, ainda que vede a claridade do outro. Já na zona rural, não pode levantar edificações a menos de 3 metros do terreno vizinho. Também isso está edificado no nosso artigo 1303 do Código Civil. O nosso tema sobre águas e beirais. Vamos lá. Artigo 1300 do Código Civil Brasileiro. O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje água diretamente sobre o prédio vizinho. Portanto, as águas fluviais devem ser despejadas no solo do proprietário e não do vizinho,
já que este só está obrigado a receber as águas que naturalmente correm para o seu prédio. Sobre as paredes divisórias. Não se confunde com os muros divisórios, que são elementos de vedação regulamentados junto aos tapumes. As paredes divisórias integram a estrutura do edifício e constituem elemento de vedação e de sustentação. E cabe ao confinante que primeiro construir a possibilidade de assentar a parede divisória até meia espessura no terreno contíguo, sem perder por isso o direito em haver meio valor dela e se o vizinho a trastejar, caso em que o primeiro fixará a largura e a profundidade do alicerce. Do uso do prédio vizinho. Dispõe o artigo 1313 do nosso Código Civil. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, claro. Para quê? Para dele temporariamente usar, quando indispensável, a reparação de construção, reconstrução ou limpeza da sua casa ou de muro divisor. Ou ainda, apoderar-se de coisas suas, inclusive animais, que ainda se encontre casualmente. A única restrição que pode o proprietário fazer é a estipulação de horário. Por exemplo, além disso, o vizinho que causar dano ao penetrar no imóvel tem o dever de repará-lo. Chegamos ao final da nossa aula hoje. Então, um breve resumo sobre ela. Claro que estão tudo no Código Civil, os preceitos, os conceitos, os princípios. E vimos aqui a questão da passagem forçada, a passagem de cabos e tubulações, águas comuns, árvores limítrofes, linha divisória, direito de tapagem e o direito de construir. Uma breve observação aqui seria ações que são muito usadas, são a ação de obrigação de fazer e a obrigação de não fazer, muito utilizadas e muito eficazes em relação ao direito de vizinhança. Mas não vamos confundir com o direito de obrigação de fazer que está lá no livro de execuções, tá bom? Então, até a próxima aula. Um forte abraço.